Olá a todos, nós somos alunos do quarto ano de eletrônica do IFSP Campinas. Eu sou o Paulo Morata, esse é o Paulo Regatieri, esse é o Gustavo e nosso projeto é o dispositivo microcontrolado para o cálculo de áreas irregulares utilizando o método de Gauss, fase 2. O nosso orientador é o professor Edson e o nosso co-orientador é o professor João Alexandre. Essa é a primeira versão do nosso protótipo, nós desenvolvemos na cortadora laser aqui da oficina do Instituto Federal. E nós utilizamos MDF, que é um material mais baixo custo, então nós conseguimos fazer um protótipo bem barato, já que a ideia do projeto é atender a todos os profissionais da construção civil. Ele está desmontado agora porque nós estamos trabalhando numa segunda versão, que é desenvolvida na impressora 3D. No caso, para a fase 2 do nosso projeto, visando a robustez do protótipo, visto que nós iremos colocar ele para funcionar nas áreas da construção civil, nós estamos utilizando a impressora 3D para imprimir o nosso segundo case de protótipo. No caso, ele é feito todo com plástico do tipo PLA, o que dá esse acabamento um pouco mais profissional e resistente a qualquer tipo de contato um pouco mais forte, ou impacto, diferente do MDF, que possivelmente quebraria com impacto. Isso, e nessa nossa versão, a gente vai utilizar um outro microcontrolador, que é o ESP32. Então, para isso, nós estamos desenvolvendo uma placa PCB para conseguir integrar todos os componentes mais facilmente. E para isso, nós utilizamos essa prototipadora de PCBs aqui do... Bem, aqui de cima para baixo nós temos a evolução dos microcontroladores que nós utilizamos durante nossa prototipagem. No caso, o primeiro, como vocês podem ver aqui acima, é o Arduino Uno, que foi o primeiro microcontrolador utilizado para programar o nosso dispositivo. Na segunda fase, nós utilizamos dois microcontroladores, no caso o ESP8266, integrado com o Arduino, e o ESP32. O ESP8266 nós utilizamos apenas para testagem, para ver se o nosso código era compatível com dados de rede. E o ESP32 nós estamos utilizando para realizar a comunicação web com o futuro aplicativo que nós iremos desenvolver para baixar os arquivos que nós pretendemos importar para esses servidores. Aqui está um pouco da nossa programação. Foi toda feita no Arduino IDE, no caso. E como vocês podem ver, os três estão conectados, mas apenas o ESP32 está em funcionamento, né? No caso, e é isso. Bom, primeiro nós precisamos entender o que são áreas irregulares. Como vocês podem ver aqui, fica fácil calcular uma área regular, como por exemplo este retângulo aqui. Mas o que acontece quando nós temos uma figura semelhante a essa? É o que acontece na maioria dos casos. E dentro da construção civil, a maioria das pessoas analisa essa figura como se estivesse analisando uma figura regular como um retângulo, o que acaba gerando muito desperdício de material. E isso representa desperdício de dinheiro também. E por isso, nós desenvolvemos um dispositivo microcontrolado que efetua esses cálculos de áreas irregulares através do método de Gauss com precisão e agilidade. Bom, e aqui nós temos um exemplo de uma área irregular, onde o nosso protótipo se encontra aproximadamente no centro, e ele irá coletar um par de coordenadas XY de 5 em 5 graus até o sensor girar 360 graus, totalizando em 72 medidas coletadas. Bem, após obtermos todas as coordenadas, nós vamos organizá-las em uma tabela e, utilizando o método de Gauss, que é a somatória de x vezes y em um sentido, menos a somatória de y vezes x no sentido oposto, dividido por 2, calcularemos o valor da área irregular. Bom, isso aqui é um triângulo retângulo que é formado envolvendo o primeiro e o segundo par de coordenadas XY. Esse aqui é o nosso protótipo. Bom, aqui está um exemplo de como o nosso dispositivo coleta os pares de coordenadas utilizando a trigonometria de triângulos, onde nós obtemos o x do segundo par multiplicando a hipotenusa do triângulo vezes o cosseno do ângulo, e o y do segundo par nós multiplicamos a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Bem, aqui nós temos um exemplo da nossa tabela de testes. Primeiro, é importante ressaltar que nós testamos nosso protótipo em um ambiente controlado e por isso nós primeiro analisamos essa área com o valor real coletado pelo sensor e após isso calculamos na calculadora científica o valor ideal. Como vocês podem ver, aqui está em centímetros quadrados porque foi a unidade que nós utilizamos para realizar esse tipo de teste.
Também nós coletamos, a partir desses dois valores, a taxa de erro, que na maioria das vezes deu uma taxa de erro de cerca de 2 a 3%. E também o tempo de medição, baseado no tempo de coleta e resposta do sensor. Com isso, nós podemos concluir que o nosso projeto está funcional e operando. E também as taxas de erro e o tempo de medição indicam que nós temos aproximadamente 2% de erro e 2 minutos e 41 segundos de tempo de medição. E com isso, nosso objetivo, que era desenvolver um dispositivo microcontrolado que realizasse esses cálculos de irregulares com precisão e agilidade, foi concluído com sucesso. Bom, e esse foi o nosso vídeo de apresentação. Muito obrigado pela atenção e pelo prestígio de todos.